Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre aquele sentimento desagradável que aparece na gente depois do término do relacionamento. Você já se perguntou por que a saudade aparece justamente depois que a relação acaba, mesmo quando você sabe que aquele vínculo te fazia mal? Às vezes a dor da ausência parece maior do que a dor que existia quando vocês ainda estavam juntos. E isso é o que mais confunde as pessoas, porque dá a sensação de que talvez o término tenha sido um erro, mas é aí que muita gente se engana. A saudade nem sempre é sinal de que a relação deveria continuar. Fica comigo nesse conteúdo de hoje, porque eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Bem, o término de um relacionamento não encerra apenas uma história com outra pessoa. Ela rompe uma rotina, uma previsibilidade, uma identidade construída a dois. De repente, o bom dia some, as mensagens param, os planos juntos deixam de existir. E o corpo sente antes mesmo que a razão consiga organizar o que de fato aconteceu. A saudade, cara pessoa, surge nesse espaço do vazio, e entender por que ela aparece é fundamental para você não transformar esse sentimento em decisões precipitadas, como voltar para relações que já mostraram que já precisariam de fato serem terminadas. Na maior parte das vezes, o que nós sentimos falta não é exatamente da pessoa, mas do vínculo, da função que aquela relação ocupava na nossa vida, do lugar emocional que ela preenchia. Esse ex pode até ter sido uma pessoa crítica, distante ou bastante instável emocionalmente, mas ainda assim fazia parte da sua rotina, da sua referência afetiva, do seu cotidiano. Quando isso acaba, aquilo que nós mais tememos enquanto seres humanos aparece, que é o vazio. E o cérebro tenta preencher esse vazio com algumas memórias selecionadas. Ele apaga os conflitos, suaviza aquelas dores, os momentos desconfortáveis e vai destacando bons momentos. Nem sempre a memória será a sua melhor aliada, principalmente em cenários onde nós estamos falando de emoções. E é aqui que muita gente troca os pés pelas mãos, confunde a falta da estrutura com a falta do relacionamento em si. Existe também uma dimensão corporal da saudade que costuma ser ignorada. Relacionamentos criam hábitos emocionais. O corpo se acostuma com a presença, com a troca, com o ritmo da relação. Quando isso desaparece, surge um desconforto que é real. Não estou desconsiderando isso. A intenção desse conteúdo não é desconsiderar esse fato. Surgem ansiedades, aquele aperto no peito, uma inquietação, dificuldade de dormir. A saudade nesse ponto é uma resposta a uma ruptura de padrão. E isso tudo não significa amor, significa adaptação interrompida. E se você não entende isso, pode até achar que voltar para essa relação vai aliviar esse mal-estar, quando de fato faz parte do processo. Isso tudo faz parte do processo de desligamento, de rompimento. E muitas vezes, e não é raro acontecer, da saudade vir acompanhada de uma coisa que é ainda mais intensa às vezes, que é o medo de ficar sozinho. O silêncio que fica na sua casa, o tempo livre que começa a ficar sem expectativas, sem ter o que fazer. A ausência de alguém para compartilhar coisas do dia a dia, para contar aquela fofoca, para compartilhar um meme ou algo semelhante, colocam a pessoa frente a frente com aquilo que ela mesma tem, com aquilo que ela mesma é. E nem sempre isso é confortável. Na verdade, muitas vezes isso vai ser desagradável. A saudade, então, ela funciona como uma tentativa de escapar desse encontro com você mesmo. Voltar a pensar nesse ex parece mais fácil do que enfrentar de frente esse vazio. Mas é importante que você entenda que o vazio não é um erro, nem quando você está com uma pessoa, nem quando você está só.
ele é um espaço de reorganização. E pode ser que você esteja perdido justamente aqui nesse cenário, porque você tenta preencher rápido demais aquilo que ainda está sendo reorganizado. Nem toda saudade, cara, pessoa, pede ação. Não é sempre que você está sentindo algo que você vai precisar de fazer alguma coisa a respeito. Calma, respira um pouquinho. Alguns quadros de saudade vão pedir que você se escute. O problema surge quando essa saudade, quando esse sentimento é interpretado como uma prova de que a relação ainda fazia sentido. Mas olha, se você for parar para pensar racionalmente, colocar ali os prós e contras, talvez você pode até voltar um pouco para a sua realidade, voltar um pouco para a sua consciência e entender que de fato aconteceu o que tinha que ter acontecido. Muitas histórias terminam não por falta de sentimento, mas por incompatibilidade, por desgaste, por desrespeito ou sofrimento que não cessa. Tem até um conteúdo aqui no canal onde eu falo se o amor recupera relacionamento, se o relacionamento só com amor é o suficiente. E nós já percebemos que não. E lá eu te explico por quê. Procura aqui na playlist de relacionamentos que você vai encontrar e também aqui no YouTube eu deixo o link para você não perder esse bate-papo que pode ser muito interessante, que os dois assuntos eles se ligam aqui nesse momento. A saudade, ela não vai apagar tudo aquilo de ruim que aconteceu nessa relação. Ela apenas mostra que houve envolvimento. E eu não tiro esse mérito da sua relação. Saber diferenciar sentimento de decisão é um dos pontos mais importantes da maturidade emocional. Eu falo muito isso com os meus pacientes nos meus atendimentos. Voltar apenas para calar esse sofrimento, para calar a saudade, costuma mexer em feridas que ainda não cicatrizaram e que talvez você não esteja pronto emocionalmente para lidar com elas de maneira madura. Como psicóloga, eu vejo com frequência pessoas que chegam no atendimento bastante confusas, acreditando que a saudade é sim um sinal que tomaram a decisão errada ou que elas precisam insistir no reativamento dessa relação, fica indo atrás da pessoa, manda mensagem, fica de fato assediando a pessoa que já rompeu essa relação, quando na verdade esse sentimento faz parte e é algo que é esperado desse momento. Estranho seria se não tivesse nenhuma situação, nenhuma emoção disfuncional ou desagradável quando há um rompimento, uma separação, um término de relacionamento. Entender que a saudade representa alguma coisa, o que ela representa, ajuda você a atravessar esse período com mais clareza e com menos culpa. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, os meus contatos estão sempre disponíveis aqui na descrição e eu posso acompanhar você nesse momento onde muita coisa parece que é ouro, mas na verdade não é. Sentir saudade, pessoa querida, depois de um término, não significa que você precisa voltar, que de fato esse é o único sinal ou a cereja do bolo que faltava para você se convencer que é isso que você precisa nesse momento, que vai ser bom para você e que vai ser bom para o outro. Significa que algo de importante foi vivido e que foi interrompido, não se tem mais. Esse sentimento da saudade é bastante legítimo. Não é que você não tenha que sentir e não é que isso seja invalidado para o seu momento, seja ele você tendo escolhido pelo término ou você tenha sido a pessoa terminada. Mas mesmo que seja um sentimento legítimo, mesmo que seja uma comprovação de que alguma coisa interessante aconteceu nesse relacionamento, não vai ser um mapa confiável para suas decisões afetivas, principalmente nesse momento. A saudade fala mais sobre o vazio que ficou do que sobre a qualidade da relação que terminou ou sobre a potencialidade dessa relação ainda se manter de forma sustentável. Manter esse desconforto, ainda que difícil, permite que você se reconstrua sem repetir padrões que já causaram dor em outros momentos. Algumas relações terminam não porque o amor faltou, mas porque continuar custaria caro demais emocionalmente, porque tinha sentimento, mas vocês estavam em momentos diferentes, tinham emoção de fato, tinha vínculo, mas os dois não estavam falando a mesma coisa, tinha muita intriga, envolvimento de família, prioridades diferentes.
É sobre isso que nós estamos falando. Se esse conteúdo aqui te ajudou a entender melhor o que você está sentindo, eu te peço aqui essa colaboração. Deixa seu like, se inscreve no canal porque semanalmente tem conteúdos parecidos onde eu falo sobre relacionamentos e sentimentos que às vezes você não consegue decifrar sozinho e tá tudo bem. Compartilha com alguém que esteja sofrendo, atravessando por um término agora. Agradeço muito pela sua interação aqui porque isso é muito legal e me ajuda a sentir que eu não estou falando sozinho aqui com vocês. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final dessa conversa e um beijo. Te espero aqui no próximo conteúdo no As da Mente. Tchau, pessoal!